vamos lá, dar uma olhada aqui na questão. Essa questão que nós vamos começar é a questão 10, aí, dá uma olhada no material, Enem 2016. Esse tipo de questão é muito frequente na prova do Enem, uma questão que trabalha com classificação de cadeia carbônica, uma questão que trabalha com isomeria, uma questão que trabalha também com identificação de funções, né? Então a questão diz o seguinte: a busca por substâncias capazes de minimizar a ação do inseto que ataca as plantações de tomate no Brasil levou à síntese e ao emprego de um feromônio sexual com a seguinte fórmula estrutural. Então nós temos a fórmula estrutural aí, e aí diz o seguinte: uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia. Para tanto, o potencial substituto deverá preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio sexual. Deverá, então, preservar a função orgânica, a cadeia normal e a isomeria geométrica original. No comando da questão fala: a forma estrutural do substituto adequado ao feromônio sexual obtido industrialmente é... Então, observe com bastante atenção. A questão, ela apresentou uma estrutura de uma molécula orgânica, que é o tal do feromônio sexual, né, apresentado nessa questão, e a questão fala, dá uma olhada aqui nessa parte da questão, ó, que deverá preservar as propriedades estruturais do feromônio sexual. Quais são essas propriedades estruturais? Deverá preservar a função orgânica, tem que preservar a cadeia normal e também tem que preservar a isomeria geométrica original. Lembrando que isomeria geométrica se refere à isomeria cis e isomeria trans, tá? Então a gente vai ter que escolher uma opção que tenha essas três condições, beleza? Uma molécula orgânica que tenha a mesma função orgânica do feromônio sexual, que tenha a cadeia carbônica normal, lembrando que cadeia carbônica normal é o inverso de cadeia ramificada, e que também tenha o mesmo tipo de isomeria apresentado na estrutura do feromônio sexual. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é identificar na estrutura do enunciado qual a função orgânica presente. Primeira coisa que a gente vai olhar. Então, dá uma olhada para a estrutura do feromônio sexual. A gente observa aqui uma cadeia carbônica, né? Tem uma cadeia carbônica aqui, com os seus respectivos hidrogênios ligados ao carbono, e tem essa parte aqui que chamou muita atenção, que é OCOCH3. Essa parte da estrutura está condensada. É interessante que a gente abra essa parte da estrutura para a gente identificar direitinho quem que está ligado a quem, porque vai ficar muito mais fácil de identificar a função orgânica. Então vamos abrir essa parte da estrutura da molécula orgânica aqui, ó, do feromônio. Nós temos o oxigênio, certo? Esse oxigênio aqui. Depois nós temos carbono e oxigênio de novo. Se a gente abrir essa parte da estrutura, vai ficar assim, ó, O, C, dupla O, CH3. Né? CH3. Às vezes, quando o aluno está abrindo essa parte da estrutura, ele pode errar um pouco, né? Pode demorar um pouco para abrir a estrutura, mas pensando na condição de que o carbono tem que fazer 4 ligações químicas, e cada oxigênio fazer 2 ligações, e cada hidrogênio fazer 1 ligação química, que são as regras do jogo, né? A gente chega, inevitavelmente, nessa estrutura aqui, né? Nessa estrutura plana. Então, qual função orgânica que está presente nessa molequinha aqui, ó? Qual função orgânica? Pessoal, fica atento. C dupla O, oxigênio, mais cadeia carbônica eu vou chamar de R, essa função orgânica aqui, vocês lembram do nome dela? É a função dos ésteres. Então aqui nós temos um éster, né? C dupla O, que é a carbonila ligada ao oxigênio, e aqui para a esquerda, ligada a esse oxigênio, nós vamos ter a cadeia carbônica. Essa função orgânica é a função do éster. Significa, então, que a molécula que nós temos que selecionar nas nossas alternativas também tem que ter a mesma função orgânica, função dos ésteres. Então vamos dar uma olhada nas alternativas, né? Na primeira alternativa, alternativa A, quando a gente olha aqui para essa parte da estrutura, a gente percebe que não tem como ser um éster, porque aqui, de cara, a gente percebe que só tem um oxigênio na estrutura. Percebe? O nosso feromônio tem que ter no mínimo 2 oxigênios para ter a função do éster. Aqui nós temos, na opção A, apenas um oxigênio, é impossível ser um éster. Correto? Professor, mas então qual a função orgânica que está aqui nessa parte da estrutura? A gente pode abrir e analisar. Né? Se a gente abrir essa parte da estrutura, vai ficar assim, ó. Tem o C, mais o oxigênio, que vai fazer uma dupla O, mais o grupo CH3, né? Lembrando que para o lado esquerdo nós temos toda essa cadeia carbônica que eu vou chamar de R. Essa função orgânica aqui, que é um C dupla O entre 2 carbonos, tem o nome de função orgânica das cetonas. Aqui nós temos uma cetona, né? Então,
Logo de cara a gente percebe que a opção A a gente não pode marcar porque a função orgânica já está diferente. Observa também que só de saber identificar a função orgânica, a gente não vai marcar também a alternativa D. Você consegue eliminar duas alternativas só sabendo sobre identificação de funções orgânicas, né? Então eu vivo falando isso. É muito importante saber identificar funções orgânicas. É um exercício de memorização, vale a pena treinar isso, porque é muito frequente aparecer questões do Enem que cobrem esse assunto. Talvez não vai ter uma questão só sobre funções orgânicas, às vezes tem, às vezes não. Mas certamente, só de saber funções orgânicas, você já consegue eliminar algumas alternativas em algumas questões e isso facilita muito você acertar as questões do Enem, tá? Bom, se a gente olhar as outras opções, opção B, a C e a E, a gente observa que todo esse grupo funcional aqui, né, esse grupo funcional pertence à função dos ésteres. Então, ainda são opções válidas, né? Pensando apenas na função orgânica, nós poderíamos marcar a alternativa B, C e E. Beleza? Então, qual que é o próximo critério que nós vamos avaliar? Segundo o enunciado, nós temos que ter a mesma função orgânica do feromônio sexual e também a cadeia tem que ser normal. Pessoal, o que é a cadeia normal? Cadeia normal é aquela que não é ramificada. Então, vamos revisar isso, vamos aprender a identificar isso também, beleza? Bom, então, agora a próxima coisa que a gente tem que conferir para marcar a alternativa correta é optar por uma alternativa que tenha a cadeia normal, uma estrutura de uma molécula orgânica que tenha a cadeia normal. Então vamos aprender a analisar isso? O que é uma cadeia ramificada e o que é uma cadeia normal, né? Sempre uma cadeia carbônica ela vai enquadrar em um desses tipos de classificação, ou é ramificada ou é normal. Então eu vou ensinar isso para vocês primeiro, pensando aqui na alternativa B, tá? Vamos analisar a alternativa B. Para você analisar isso direitinho, é legal primeiro você saber selecionar o que é a cadeia carbônica. O que é cadeia carbônica e o que não é cadeia carbônica. Gente, a cadeia carbônica vai ser o conjunto de todos os átomos de carbono que tem na sua estrutura da molécula. Tá? Todos os conjuntos, é o conjunto de todos os átomos de carbono que tem na molécula orgânica. Então, quando a gente olha essa cadeia ramificada normal, o que a gente vai ter que avaliar? As extremidades da cadeia que nós estamos analisando. Por exemplo, essa molequinha aqui da alternativa B, ela tem essa extremidade, essa ponta, essa outra extremidade e essa outra aqui. Gente, se a molécula, se a cadeia carbônica tiver mais de duas extremidades, significa que a cadeia carbônica é classificada como uma cadeia ramificada. A cadeia ramificada é o inverso de cadeia normal. Significa então o seguinte, se tiver mais de duas extremidades, ela é ramificada. Se tiver até duas extremidades, ela é classificada como uma cadeia normal. Perfeito? Isso é uma das formas de classificar como cadeia ramificada ou normal. Existe um outro jeito também, se você quiser. A outra dica é a seguinte. Se você analisar a sua cadeia carbônica e tiver pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário na cadeia, se tiver pelo menos um carbono terciário ou um quaternário, significa automaticamente que a cadeia é uma cadeia ramificada. Por exemplo, observa bem esse carbono aqui, ó. Está vendo que esse carbono aqui, ele tem três vizinhos carbonos ligados a ele? Esse carbono aqui tem esse vizinho carbono aqui para cima, esse outro vizinho carbono aqui para a esquerda e esse outro vizinho carbono aqui para a direita. Como esse carbono tem três carbonos vizinhos, ele não vai ser primário nem secundário, ele vai ser terciário. Terciário, três carbonos vizinhos. Se a gente achar pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário na molécula orgânica, significa que a cadeia automaticamente ela é ramificada. Professor, e a cadeia normal? A cadeia normal só teria carbonos primários ou carbonos secundários, tá? Então, existem essas duas formas de ver para você não errar de jeito nenhum. Lembrando que, então, a gente não vai poder marcar a alternativa B. Por quê? Porque ele queria uma cadeia normal e aqui nós achamos uma cadeia, então, ramificada. Então, escolhe a alternativa B. Logo, nós vamos ficar, então, entre a alternativa C e E. É legal observar que a molécula C e a molécula E, ambas possuem cadeia carbônica não ramificada, ou seja, a cadeia de C e a cadeia de E são cadeias, então, normais, tá? Elas estão cumprindo, então, essa segunda condição de ser cadeia normal. Observa, gente, que essas duas molequinhas, a C e a molécula E, elas não têm nenhuma ramificação, elas têm apenas duas extremidades. Todos os carbonos, se você analisar cada um desses carbonos na molécula C e na molécula E, vocês vão observar que só tem carbonos primários e carbonos secundários. Então, sem dúvida, as duas cadeias elas são normais. Agora, por último, e não menos importante, né, essa parte que ela é extremamente importante para a prova do Enem, nós temos a isomeria geométrica. Quando se fala de isomeria geométrica, significa isomeria cis e isomeria trans. Vou ensinar para vocês, então, como que a gente pode analisar isso.
Gente, essa parte de isomeria geométrica cis e trans, ela é extremamente frequente na prova do Enem, tá? E essa questão exemplifica muito como é cobrado a isomeria geométrica cis e trans. Como que a gente vai avaliar isso? Quando se falar de isomeria geométrica cis e trans, é importante você analisar a molécula orgânica e ir lá nesses grupos, nessa parte da molécula orgânica, que tem insaturação, que tem ligação dupla entre carbonos, tá? Então, falou de isomeria geométrica cis e trans, na hora o que chama a atenção da gente são essas ligações duplas entre carbonos na estrutura da molécula orgânica, tá bom? Cada uma dessas ligações duplas que nós estamos analisando na molécula orgânica possui isomeria geométrica cis e trans. Então a gente vai avaliar cada uma delas, tá? Então olha como é que faz para analisar se a isomeria em cada uma dessas ligações duplas é cis ou se é trans. É extremamente fácil. Vamos começar analisando a isomeria nessa ligação dupla carbono-carbono, pode ser? Gente, para você analisar a isomeria geométrica cis e trans direitinho e não errar, a primeira coisa que você tem que fazer é representar os hidrogênios que estão ocultos nessa parte da molécula. O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente olha para esse carboninho aqui da esquerda, por exemplo, a gente está vendo que ele está fazendo 3 ligações químicas. Ele está fazendo uma ligação dupla com carbono da direita e uma ligação simples com carbono da esquerda, né? Só que a gente sabe que o carbono, na realidade, ele tem que fazer quantas ligações químicas para ficar estável? Ele tem que fazer no total 4 ligações. Aqui ele está fazendo 3. Então, subtende-se que tem mais uma ligação que o carbono tem que fazer. Essa outra ligação que falta, ele está fazendo com quem? Com hidrogênio. Tem um hidrogênio oculto ligado a esse carbono. Tá? Então a gente vai representar esse hidrogênio que está oculto ligado a esse carbono. Aí uma dúvida que o pessoal fica, professor, na hora de desenhar a ligação com o hidrogênio aqui, nesse carbono, será que você coloca a ligação para cima ou você coloca a ligação para baixo? Como que eu vou desenhar isso? Isso faz muita diferença. É muita diferença. Então, se você desenhar errado, você vai tirar conclusões erradas. Gente, olha como é que vai funcionar. Essa ligação que eu tenho que colocar aqui desse carboninho com o hidrogênio que está oculto tem que ser uma ligação que fique o mais afastado possível das outras ligações químicas. Por quê, professor? Nenhuma ligação química gosta de ficar perto de outra ligação química. Entre ligações químicas sempre existe repulsão, porque as ligações são formadas por elétrons. Elétron odeia ficar perto de elétron. Então, pensa bem, na hora de colocar a ligação do hidrogênio com carbono, eu vou desenhar essa ligação para baixo ou vou desenhar essa ligação para cima? É melhor a gente desenhar essa ligação para cima. Porque se eu desenhar essa ligação para cima, essa ligação vai ficar mais afastada das outras ligações que esse carbono faz. Se eu colocar a ligação para baixo, imagina, se eu colocar essa ligação aqui para baixo, essa ligação ia ficar muito próxima das outras ligações. Então, isso ia tornar a molécula muito instável, isso não vai acontecer. Beleza? Aprendeu isso? Então, o resto vai ficar muito fácil. Vamos fazer a mesma coisa com o outro carbono da dupla, tá? Esse outro carboninho da dupla tem um hidrogênio também ligado a ele. Esse hidrogênio, então, eu vou colocar para cima, por quê? Esse hidrogênio tem que ficar o mais afastado possível das outras ligações. Feito isso, agora fica facinho de analisar se a isomeria nessa ligação dupla é uma isomeria geométrica cis ou se é uma isomeria geométrica trans, tá? Como que a gente vai fazer agora? Olha que chique. Você vai pegar a sua ligação dupla de forma bem organizada, você vai traçar um plano no eixo da ligação dupla, tá? Faz isso, gente, faz isso porque vai ficar muito mais organizado, diminui muito a chance de você errar a questão. Então o próximo passo é esse, depois que eu coloquei os hidrogênios, eu traço um plano no eixo da ligação dupla. Beleza, maravilha, colocamos um eixo aqui. Aí olha que legal, você está vendo que tem um hidrogênio ligado a esse carbono e outro hidrogênio também ligado a esse carbono? Tem 2 grupos iguais ligados ao carbono de um mesmo lado do plano. Os 2 hidrogênios, que são os 2 grupos iguais ligados ao carbono da dupla, estão de um mesmo lado do plano. Quando você tem 2 grupos iguais ligados ao carbono da dupla de um mesmo lado do plano, poderiam ser os 2 hidrogênios para cima ou os 2 hidrogênios para baixo. O tipo de isomeria aqui que nós vamos ter é isomeria cis. Se porventura eu tivesse o hidrogênio para cima e o hidrogênio para baixo do plano, isso vai acontecer em um dos exemplos dessa questão, a isomeria seria outra. Se os 2 grupos iguais estão de lados opostos do plano, a isomeria seria a isomeria trans. Tá? Então, resumindo o que foi feito, que nós vamos praticar ainda bastante. Nós vamos completar as ligações que estão ocultas com hidrogênio, tá? Isso é muito importante na prova do Enem. Vamos traçar uma reta, um plano, no eixo da ligação dupla.
E vamos circular os grupos iguais. Se os grupos iguais, nesse caso os hidrogênios, estão de um mesmo lado do plano, isomeria cis. Se tiver de lados opostos, isomeria trans. Tudo bem? Então o primeiro tipo de isomeria aqui na molécula do feromônio sexual é a isomeria cis. Vamos analisar também as outras ligações duplas, tá? Aqui também nessas outras ligações duplas eu posso ter isomeria cis e também isomeria trans. Então presta bem atenção para a gente treinar, gente. Aqui nessa ligação dupla, eu tenho um carboninho aqui e um carboninho aqui. Foca sempre no carbono da ligação dupla. Esse carboninho está fazendo 3 ligações. A gente sabe que o carbono tem que fazer 4 ligações. Então tem algum hidrogênio oculto ligado a esse carbono. Vou desenhar o hidrogênio para cima. Por quê? Porque dessa forma, essa ligação com o hidrogênio fica mais afastada das outras ligações químicas. E aqui também vai ter outro hidrogênio para cima. Legal. Próximo passo é o quê? De forma bem organizada. Traçar um plano no eixo da ligação dupla. Aqui a gente verifica que os grupos que estão ligados ao carbono, os grupos iguais que estão ligados aos carbonos da dupla, estão de um mesmo lado do plano. Se os grupos iguais estiverem de um mesmo lado do plano, o tipo de isomeria que nós temos é a isomeria cis. Se estivesse de lados opostos, na transversal, seria a isomeria trans. Perfeito? Essa ligação dupla aqui também, vamos analisar. Olha para você ver, gente, presta bem atenção nesse caso. Tem esse carbono aqui, não tem? A gente sabe que tem um hidrogênio oculto ligado a esse carbono. Vou colocar a ligação para baixo ou a ligação para cima? Melhor colocar para cima, concorda? Essa ligação aqui vai ficar mais afastada dessa ligação e dessa, fica mais estável. E também nós temos que completar um hidrogênio nesse carbono aqui. A gente vai colocar então o hidrogênio para baixo nesse caso, para ficar mais afastado das outras ligações. Qual que é o próximo passo, pessoal? Vamos traçar um plano no eixo da ligação dupla. Quando a gente traça um plano no eixo da ligação dupla, a gente verifica que dessa vez os grupos iguais, os átomos de hidrogênio, que são os grupos iguais, estão de lados opostos em relação ao plano. Olha para você ver, antes estava de um mesmo lado em relação ao plano que nós traçamos. Agora os grupos iguais estão de lados opostos do plano. Significa então que esse tipo de isomeria que nós vamos ter aqui é a isomeria trans. Então a gente identificou isso, que no feromônio sexual, o tipo de isomeria que nós temos que ter é a isomeria trans, isomeria cis e isomeria cis. A molécula que nós temos que marcar, a alternativa correta, tem que ter o mesmo tipo de isomeria, a isomeria geométrica original. Então vamos lá, né? Vamos analisar. Por exemplo, na opção C, se nós analisarmos a isomeria geométrica nesse carbono, olha o que a gente vai perceber. Vou completar aqui as ligações com o hidrogênio, vou traçar um plano no eixo da ligação dupla e vou verificar que os grupos iguais, que nesse caso são os 2 átomos de hidrogênio, estão de um mesmo lado do plano. Isomeria cis. Então deu errado, né, gente? Tinha que ser isomeria o quê? Trans. A primeira, da direita para a esquerda, tinha que ser isomeria trans, aqui é cis. Então a gente já sabe que a alternativa é, mas vamos conferir por quê, né? Olha para você ver, esse primeiro tipo de isomeria que nós vamos ter aqui no eixo dessa ligação dupla vai ser qual tipo de isomeria, né? Os grupos iguais estão de lados opostos. Então, isomeria trans. Bateu, olha lá, isomeria trans, isomeria trans. Nessa ligação dupla aqui, ó, nós vamos ter um hidrogênio para cima, um hidrogênio também para cima, correto? Essa vai ser a conformação correta. E os grupos iguais estão de um mesmo lado do plano. Significa, então, que a isomeria cis. Nessa ligação dupla, nós temos que colocar, então, portanto, o hidrogênio para cima, correto? O hidrogênio aqui também para cima, o mais afastado possível das outras ligações. Tracei o plano no eixo da ligação dupla e verifiquei novamente que os grupos iguais estão de um mesmo lado do plano. Gente, pode ser os 2 grupos iguais, para cima ou para baixo. Tem que estar de um mesmo lado. Se estiver do mesmo lado, é isomeria cis. Então, a opção E fica perfeita, né? Então, resumindo, tem o mesmo tipo de função orgânica, função dos ésteres. A cadeia carbônica da opção E é uma cadeia normal, ou seja, não ramificada. E, além disso, tem o mesmo tipo de isomeria trans, cis e também isomeria cis. Ficamos, então, com a alternativa E.